Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Museu Nacional de Arte Contemporânea. O meu nome é Adelaide Duarte, eu sou vice-presidente dos Amigos do Museu do Chiado, Museu Nacional de Arte Contemporânea, e, em primeiro lugar, dou-vos as boas-vindas a todos vós e agradeço particularmente à nossa diretora a possibilidade de nos permitir continuar a fazer este ciclo, neste caso dedicado às galerias, não é? Que designámos por Galerias com História. Esta sessão é a 13ª sessão, começou no ano passado, é um ciclo que sucede um anterior, que também organizámos, que considero que foi muito bem sucedido, que deu origem a uma publicação intitulada Diálogos de Colecionar. Eu faço menção a isso porque é nosso objetivo, correndo tudo dentro do expectável, fazermos o mesmo com este ciclo, ou seja, publicarmos, e por isso estas conversas são gravadas e depois editadas, transcritas, editadas e idealmente publicadas, é esse o nosso objetivo, e este é um contributo que os amigos fazem para dar a conhecer o papel que as galerias têm desempenhado em Portugal, sobretudo no último quartel, a partir do último quartel do século XX até esta parte. Como vos disse, esta é a 13ª sessão. Hoje temos aqui connosco o Miguel Nabinho e o Pedro Calapês. O Miguel Nabinho dispensa apresentações e o Pedro Calapês não menos. No entanto, o Miguel é galerista, não é? Como sabe, é uma galeria que em atividade desde há 24 anos. O Miguel depois irá ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre o seu percurso. E o Pedro tem uma extensíssima carreira artística e tem a simpatia de ter aceito o convite de vir aqui ajudar ao discurso da Miguel Nabinho para que nós possamos conhecer de uma forma interessante aquilo que tem sido a trajetória do Miguel em favor dos artistas, em favor das artes plásticas no nosso país. Por isso, agradeço o convite, Obrigado. Agradeço a todos a vossa presença, casa cheia num dia como este, e pronto, a conversa é vossa, é livre, não há regras, exceto as da boa educação, evidentemente, e no final, depois abre-se a conversa ao público para colocarem questões. Muito obrigada e a palavra é vossa. Obrigado. Então, acho que devias talvez apresentar-te. Eu sou Miguel Nabinho, eu tenho uma galeria, vai fazer agora em janeiro 25 anos. Pronto, estamos ativos desde essa altura. Temos tido um percurso, pronto, com a maior visibilidade possível. E é isso. Mas queres que eu conte um pouco a história da galeria? Eu posso contar a história da galeria. Há uma história que é interessante de saber, que as pessoas gostam de saber, que é como é que te tornaste galerista? Porque tu tiveste outras atividades. Tá bem, então eu vou contar. E se esse bichinho não surgiu na sequência de, pronto, estou a fazer uma atividade e agora vou fazer outra, ou já quando fazias essas atividades como é que começou o teu interesse pelas artes plásticas? Porque se parte do princípio que os melhores galeristas são pessoas que estão interessadas no mundo da arte, porque claro, temos galeristas que realmente não estão interessados. Também, acho eu, não é para nomear, mas é uma opinião que tenho. E talvez falasse um bocadinho sobre isso. Então, está tudo bem. Pronto, é assim, eu sou formado em gestão, portanto eu não venho... Um bocadinho isso. Aqui à frente ouve-se bem. Ouve-se bem? Aí atrás ouve-se bem? Sim. Mas puxa lá o microfone. Está ligado, não está? Não, está desligado. Está desligado. Se não se ouvirem atrás, digam. Pronto, é assim, eu sou formado em gestão, portanto eu não tenho formação na área das artes plásticas ou de qualquer arte em particular, apesar de, a determinada altura, ter frequentado aulas de arte contemporânea e de arte em geral no Arco, tive como professores o Pedro Proença, o Rui Sanches, etc. Tenho o curso de fotografia do Arco também, mas a minha formação foi em gestão. Eu passei 5 anos, eu costumo dizer que fui o pior aluno do meu curso que se formou,
porque eu não gostava muito do que estava a estudar, mas consegui levar o curso até ao fim. E depois o meu percurso, antes dos 30 anos de ter começado a galeria, foram várias coisas, mas eu sempre tive uma pulsão para me aproximar das artes. Eu, quando era miúdo, lia, ia muito cinema e aproveitei muito ter sido muito mau aluno na Católica para ir para a Cinemateca, para ir a apresentações de livros e ver teatro, ver exposições. Tenho um grande amigo que é o António Pop, que é meu amigo desde miúdo, que se tornou artista plástico e que também me fez aproximar das artes plásticas, por duas vias. Pela via da visualização das obras, ou seja, eu viajava muito pela Europa e a gente ia a todos os museus, etc, etc, e também pela via de conhecer pessoas, porque eu saía à noite, como qualquer pessoa nova, não é? E não tenho nada também há pessoas com mais idade que também saem à noite, eu às vezes também saio, mas já não tanto como saía na altura, e conheci aí o Francisco Tropa, o Jorge Queiroz, uma série, até o João Queiroz também, uma série de artistas que me fizeram aproximar do mundo das artes. Então agora vou contar mesmo como é que as coisas aconteceram, que se calhar é a maneira mais fácil de explicar como é que eu cheguei a isto. A determinada altura, o Jorge Queiroz, ele estava a estudar em Nova Iorque arte. Eu era amigo dele e ele tinha pouco dinheiro, tinha lá umas bolsas e não sei o quê, mas aquilo era tudo muito reduzido e essa altura eu disse, se quiseres eu tento vender uns desenhos, não é? Porque o Jorge faz desenho, agora também faz pintura, mas na altura era só desenho, e para ver se arranjo dinheiro para ti, mas era uma coisa, eu não ganhava nada, pronto. E realmente durante o fim de semana vendi uma brutalidade, vendi para aí 50 desenhos ou uma coisa assim. Mas aonde? Cá? A pessoas, telefonava a pessoas. Cá? Em Lisboa, isto é em Lisboa, pronto. Telefonava a pessoas que conhecia e as pessoas, eu lembro que acho que os desenhos custavam 30 contos e 50 contos, ou 50 contos e 70 contos, já não me lembro o que era. Na altura eram baratos. E eu vendi uma pasada de desenhos durante um fim de semana. E dei-lhe o dinheiro, eu não tinha margem nenhuma, que não era para eu ganhar dinheiro, eu trabalhava noutras coisas, e ele deu-me 3 ou 4 desenhos, e assim foi, pronto. Mas foi uma coisa completamente singular, eu não estava a pensar que queria ser galerista, eu tive, já agora explico, eu trabalhei, antes de ser galerista, eu primeiro trabalhei na Custódio Cardoso Pereira, que era uma empresa que vendia instrumentos musicais e representava instrumentos musicais em Portugal. Depois tive uma experiência na Comunidade Europeia em Bruxelas, depois voltei a abrir uma empresa de sinalética e de impressão digital e depois tive 2 restaurantes, assim para ser de uma forma o mais reduzida possível. Há aqui uma coisa engraçada que é, estes restaurantes chamavam-se Bom Dia Lisboa e tinham uma livraria dentro. Eu era amigo do Hermínio Monteiro e falei com ele quando abri o restaurante. E ele disse, ele era um tipo, se calhar há aqui várias pessoas que o conheceram pessoalmente, e ele era um tipo incrível, foi uma perda enorme para a nossa literatura e principalmente para a poesia, era um tipo incrível, e ele disse, com certeza, vamos ter uma livraria dentro, e mais não sei o quê, e depois pôs-me em contacto com o Cesarini, que fez como é que se diz, handwritten, uma coisa do poema dele da pastelaria, que estava na parede e que estava nos individuais. Mais tarde esses individuais, que eram de papel, foram mudados e foi-me apresentado um poeta que ainda não era conhecido na altura, que era o Tolentino Mendonça, que se calhar um dia vai ser Papa, não sabemos, que era um tipo que estava mesmo a começar. Veio almoçar comigo, me tive vergonhado e disse, sim, eu também gostava e tal, não sei o quê, e escreveu um poema para o restaurante que ficou lá e que está, acho que no segundo livro dele. E pronto, depois os negócios não correram bem, portanto eu chego aos 30 anos bastante perdido, sem saber bem o que é que havia de fazer da minha vida, que os meus pais a pressionarem para ir trabalhar para um banco ou para uma companhia de seguros, não é? Mas no final dos restaurantes eu começo a galeria. Há ali duas pessoas, principalmente, que tiveram uma importância grande no princípio da galeria, que foi o Manuel Castro Caldas e o José Pedro Croft. O José Pedro Croft, a essa altura, comprei-lhe um desenho e ele disse que achava que eu devia abrir uma galeria. Eu disse, não estou nada a pensar nisso, não sei o quê. E ele acabou por falar com o galerista dele então, que era o Ulisses,
e o Ulisses, através dele, pôs-me os trabalhos de 3 ou 4 artistas para eu vender em Lisboa, que era o Ângelo de Sousa, era o Zé Pedro Croft, era o Rui Sanches, com quem eu trabalho hoje em dia, e era o Rui Patacho. A par disso, eu nunca quis estar só a fazer intermediação, e aí foi o Manuel Castro Caldas que me apresentou uma série de artistas, como o Gustavo da Silva, o Jorge Molder, a Ana Jota, o Miguel Branco. Pronto, e eu tive imensa sorte, porque na altura o panorama artístico, o panorama galerístico não era tão sofisticado. Estamos em 2000. O panorama artístico não era sofisticado, de galerístico não era tão sofisticado como é agora. É sofisticado. Não sei. É sofisticado. Agora, não, pelo menos em termos de competição, não é? Eu acho que hoje em dia um miúdo que tenha a minha idade, que é a idade que eu tinha naquela altura, que era 30 anos, tem muito mais dificuldade de conseguir começar a trabalhar com artistas como o Ângelo de Sousa, o Zé Pedro Croft, o Miguel Branco, o Gustavo da Silva, o Jorge Molder, a Ana Jota. Portanto, são artistas que começaram logo na minha galeria. Eu calculo que hoje em dia deveria ser muito difícil conseguir começar um projeto galerístico com estes nomes. Pronto, eu não tinha espaço físico, eu comecei a vender em casa, vendia na minha sala, tinha as obras num quarto da minha casa, levava as pessoas lá e ia vendendo. E criavas acontecimentos. Pronto, era isso que eu ia falar também, que é, nessa altura, portanto, havia uma pressão nos meus restaurantes que estava a correr mal, não estavam a andar, eu estava pressionado para arranjar um trabalho mais fixo e com ordenado, mas a galeria, mas eu comecei a vender, eu achava sempre que, eu telefonava uns amigos e tal, e uns compravam, outros compravam, depois amigo de amigo, não sei o quê, mas eu pensei assim, isto depois acaba aqui, porque, acabam os amigos, acabam os clientes, e acabou-se. Mas percebi muito cedo que a compra de obras de arte é altamente viciante. E que as pessoas compram e voltam. Portanto, é uma adição. E nós temos aqui um grande colecionador que sabe bem do que é que eu estou a falar. Exatamente. Sabe bem do que é que eu estou a falar. Porque a paixão é tal, não é? Da parte pelo menos dos melhores colecionadores, e para mim os melhores colecionadores nem são os maiores colecionadores, são outras pessoas, e a pessoa que está aqui já agora, eu acho que é um dos melhores colecionadores portugueses, já agora digo o nome dele, é o Alberto Caetano. E está aqui também o Vítor, também, se calhar até estão mais, não sei. E pronto, e eu comecei a ver que havia repetição, que aquilo se sustentava claramente, que as coisas funcionavam. Havia um problema, é que durante os primeiros 5 ou 6 meses eu não tinha espaço expositivo, e eu não queria ser um dealer só, não queria só vender a arte e acabar por ali, queria ter um projeto. E então como é que eu resolvi? Eu resolvi que ia arranjar sítios onde estes artistas que trabalhavam comigo pusessem expor, como o Pedro estava agora a referir. E fiz exposições na Sala do Viado, que toda a gente aqui mais ou menos deve se lembrar bem, não é? Fiz a primeira exposição da galeria, é o Jorge Molder na Sala do Viado. Fizemos 2 na Sala do Viado, fizemos uma em minha casa, fizemos uma na galeria da Assírio, 2 na Assírio Alvim da Passos Manuel, porque eles tinham aquele espaço lá mais ao fundo que era de exposições. Fizemos na Sala Jorge Vieira, que era uma sala que não sei se ainda existe ou não, fisicamente há de existir porque aquilo não veio abaixo, mas já não é uma galeria, que fazia parte do projeto da Expo. E foi isso. Fizemos uma exposição de Miguel Branco aí. Portanto, fizemos uma série de exposições e durante 3 anos e meio foi assim que a galeria funcionou. É evidente que depois começou a ver o problema das feiras, não é? Que as feiras obrigam que nós tenhamos uma porta aberta para a rua, etc, etc. Mas eu fiz o Arco de Madrid antes de ainda ter a galeria aberta e antes de fazer antes de fazer o Arco de Lisboa. Não era Arco de Lisboa, na altura era a Feira de Lisboa, que era na Expo, vocês também se devem lembrar. Porque quando eu apareci, os outros galeristas não conseguiam enquadrar-me, não conseguiam perceber o que é que eu estava ali a fazer, ouviam falar do meu projeto e não facilitaram muito a vida. Não me deixavam entrar na Feira de Lisboa, e eu depois conheci a Rosina Gomes Baeza, que era a diretora então do Arco Madrid. Ela convidou-me para fazer um projeto, se quiser até posso contar, porque tem alguma graça, que tem o lado mais de comerciante, que foi, ela pediu para eu expor uns vídeos, um vídeo do Jorge Molder e outro do Augusto Alves da Silva,
lá numas paredes do Arco. Eu fui a Madrid com a minha filha Salomé, que na altura devia ter pai 12 ou 13 anos. Fomos os dois de comboio e ela mostraram-nos lá os sítios, eram 2 paredes lá no pavilhão. E pronto, eu vi e disse, pá, porreiríssimo, um é projetado numa parede, outro é noutra, mas depois disse, pá, mas isto é uma luz desgraçada e os vídeos não se vão ver. E então pedi se podia construir paredes e fazer uma espécie de uma black box. E eles disseram, com certeza. Nós construímos, quando eu percebi, construímos agora as paredes, agora temos paredes cá para fora. Epá, será que posso pôr umas fotografias nas paredes cá para fora para vender? E eles disseram, com certeza, pronto, então deixaram também. E nós lá fomos fazer o Arco e houve 2 situações caricatas, mas que podem ser minimamente engraçadas, que é, eu acabei por levar umas obras que tinha debaixo de um pano preto e que ia mostrando e que ia vendendo, e a par disso, entretanto havia uma galeria de Los Angeles que tinha umas gravuras muito bonitas da Louise Bourgeois, e eu fui lá, falei com eles eram uns tipos muito, muito simpáticos, que era a Mixogravura, já não me lembro agora exatamente o nome, pronto, e tinha uma série de 5 gravuras grandes da Louise Bourgeois, e eu comprei-lhes as 5 gravuras logo nos primeiros 2 dias do Arco. O meu pai trouxe o dinheiro para eu pagar e não sei o quê, foi porque também a Madrid para me entregar e não sei o quê, e eu depois vendi as gravuras durante o próprio Arco. Eu ia lá e vinham os clientes e eu dizia assim, as gravuras, adorei as gravuras e aí é o que te define um pouco como galerista, porque as conseguiste vender logo, não as ficaste, quer dizer, se disseres assim, bem, daqui a 10 anos estiveste a desfrutá-las, tu não tiveste tempo para as desfrutar? Não tive tempo, eu fiquei com uma, mas foi tudo bem. Fiquei com uma, mas isso é lá para ali, que é uma pessoa que está apaixonada por uma obra de arte ou que gosta muito de uma obra de arte, é evidente, tem muito mais capacidade persuasiva do que uma pessoa que não gosta da obra de arte que tem nas mãos. Não é? Portanto, isso aí não há hipótese. E por muito que a gente seja bons atores e por aí fora, não é? Eu agora até posso saltar aqui e dizer uma coisa que ainda ontem estava a dizer, que é quando os colecionadores... Há uma coisa que eu costumo dizer recorrentemente aos colecionadores, que é... As pessoas vão lá, veem as coisas, eu dou indicações, isto e aquilo. Se as pessoas começam a desconfiar do que eu estou a dizer e a dizer, este gajo está-me a enganar, está-me a querer impingir para isto, mas o que é bom é aquilo, e as confusões malucas, eu digo sempre a mesma coisa, que é assim, a primeira vez que eu falo eu digo a verdade, a seguir eu digo o que você quiser. Está certo? Porque, eu tenho que vender, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro para mim e para os artistas, portanto, e acho que as pessoas percebem bem, porque eu tenho que, mesmo quando as feiras me correm mal, eu digo que me correram mal, quando as feiras correm bem, eu digo que me correram bem. Portanto, acho que a política da verdade é quase sempre o melhor, não é? Porque isto são 25 anos, não é? E as pessoas depois também começam a dizer, mas este gajo... Há uma história muito engraçada no Arco Madrid com 2 galeristas, que eu fiz o Arco Madrid num ano e acabou, e eles disseram-me assim, como está bem, não sei o quê, pronto. E eu depois, no ano a seguir, eu encontrei os mesmos 2 galeristas e perguntei-lhes se tinha corrido bem. E eles disseram uma coisa super engraçada. Disseram assim, o ano passado foi uma merda, mas este ano foi brutal. Portanto, fiquei assim um bocado, já não sei bem o que é verdade, o que é mentira. Mas pronto, eu agora vim aqui um bocadinho à frente, vou voltar atrás. Depois a galeria abriu no espaço onde está ainda hoje, em Campo de Ourique, e pronto, e nós começámos o nosso percurso. O nosso percurso tem 2 fases. Começaste outra vez com a exposição do Jorge Mulder. Ok. Mas tínhamos um lote de artistas nessa altura? Tinha, a Ana Jota, temos mesmo... Porque eu não estava... Claro, nem tu nem o Pedro estavam, nem a Patrícia estava na galeria na altura, mas comecei com o Jorge Mulder, com a Ana Jota, com o Miguel Branco, eventualmente com o João Queiroz, já não sei se ele foi com o Jorge Queiroz, depois com esses, com o José Pedro Croft, não, porque depois... O Ulisses, não vale a pena agora falar sobre essas coisas, mas houve um desentendimento e o Ulisses retirou-me os artistas com quem eu trabalhava. Portanto, abri com esses, eram mais com certeza o Rui Patacho, nem me lembro exatamente de todos os artistas, mas disse aqui 5 ou 6, não é? Que eram o Augusto Alves da Silva, uma série de artistas. Pronto, e começámos o nosso percurso
na galeria. Nos primeiros 6 anos da galeria, o Luís Silva, que hoje em dia é um curator muito conhecido da Condestal de Lissabon, trabalhou comigo e ajudou-me imenso. Todas as pessoas que trabalharam comigo eu devo imenso, porque as pessoas ajudaram-me imenso, as pessoas que mais me ajudam são os artistas, como é evidente, mas as pessoas que trabalham comigo também são absolutamente determinantes e as ideias não são minimamente só minhas. Muitas das ideias do projeto da galeria é de conversas que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo. E isso é fundamental, eu estou sempre a ouvir, não é? Posso concordar, não concordar, é evidente que normalmente a última decisão é minha, mas muitas vezes a minha última decisão é o que me propuseram e não é o que eu penso, ou não é o que eu acreditava, portanto, se as coisas são pertinentes, eu mudo a minha opinião com muita facilidade. Por isso, o Luís esteve durante os primeiros anos, depois teve outra pessoa que foi o Miguel Delgado, depois teve outra pessoa que foi a Ariana, que saiu agora há bem pouco tempo, em maio, que foi a pessoa que teve mais tempo na galeria, que foi super importante, porque ela... Mas voltando atrás... até à crise de 2010, a galeria tem um percurso ascendente, e eu vou dizer a verdade como ela é, não vou estar aqui a dizer tangas, não é? Teve aqui um percurso super ascendente, nós chegámos a fazer a Frieze em Londres, etc, etc, e depois houve uma crise, como toda a gente sabe, que foi terrível, as vendas da galeria desceram 80%, a galeria abanou por todos os lados. E aí eu tenho que agradecer claramente aos artistas todos que estavam comigo, e estão aqui 2, que se chamam os 2 Pedro, um está lá ao fundo, escondido, e o outro está aqui ao meu lado, que nunca me abandonaram. Nunca me abandonaram. Ana Jota, os artistas, houve artistas que saíram até antes, o João Queiroz saiu antes, o Jorge Mulder saiu antes, o Pedro saiu antes, pronto. Mas durante o meu período mais complicado, ninguém saiu da galeria. E eu, podia ter sido completamente destruído pelas outras galerias. Eu calculo que as outras galerias, como é natural, devem ter tentado entrar em contacto com estes artistas e tirar-me os artistas, mas eu não vejo isso como uma coisa terrível, não é? Não queria pôr aqui a dizer, é uma vítima, porque não acho que é uma vítima. Nós não estávamos a fazer bem o nosso trabalho, porque eu, entretanto, abri uma produtora de vídeo. Mas ia referir isso, não é? Claro, abri uma produtora... Uma coisa muito importante para alguns artistas tem assim, mas afinal ele é uma coisa ou outra, o que é que ele vai fazer? Claro, e a certa altura predominava muito. Claro, porque era o sítio onde eu ganhava dinheiro. Claro. Era o sítio onde eu ganhava dinheiro. Portanto, sim, bem, então deixa ver. Claro. Este gajo não está committed à coisa, não está comprometido com a sua atividade como galerista. E é evidente que eu não estava minimamente tão comprometido com a minha atividade como galerista e abri uma produtora de vídeo, não sei o quê. É engraçado que realmente, se Deus existisse, escrevia por linhas tortas, que realmente esta atividade que eu abri, hoje em dia é absolutamente fulcral no sucesso hoje em dia da galeria. E é uma coincidência, eu não abri a produtora, não vou aqui dizer, eu sou um gênio, que abri a produtora porque percebia que isto ia ser o futuro da galeria, que ia ser a coisa que seria definitiva, que seria altamente importante mais tarde. Eu não fazia a menor ideia, eu normalmente, mais uma vez, eu vou normalmente atrás das coisas que gosto, e eu se calhar não tenho a certeza, eu fotografava desde miúdo, já fazia, há muitas entrevistas anteriores do Pedro Calapé, acho que não há, mas do Pedro Cabrita Reis portanto há entrevistas ainda, porque a primeira entrevista que eu fiz deve ter sido há 20 anos à Ana Jota. Era eu e uma câmara com um cabozinho, até é engraçado que essa entrevista, o cabo do microfone está em frente à lente, né? E eu depois, só passado meia hora de estar a entrevistá-lo, é que me apercebo e tiro, portanto, era uma coisa super arcaica, mas havia uma paixão minha por fotografia e vídeo que se mantém. Eu hoje em dia tenho pessoas maravilhosas que estão todas ali atrás a trabalhar comigo e que me deixam sempre descansado. Elas também sabem que eu continuo a estudar todos os dias, porque eu sou um bocado tecnológico e continuo a estudar e a aprender e a saber dos programas, dos softwares, de como é que se fotografa, as últimas lentes que saíram, os drones, que o Pedro está sempre a gozar comigo por causa disso. Portanto, essa paixão não desapareceu ainda hoje.
Mas pronto, a história é essa, e ali até 2000, se calhar 14, 15, já não me lembro exatamente, eu estive mais afastado da galeria, só que a determinada altura o mercado vira, eu começo a perceber que as coisas estão a correr melhor, e depois eu não consigo dizer exatamente quando é que estas coisas aconteceram, mas eu, a essa altura, percebo o trabalho todo de vídeo que já tinha sido feito para trás e o que estava a fazer, que finalmente as pessoas olhavam e viam. Os miúdos da ESBAL já viam, não é? Mas as pessoas, os colecionadores e as pessoas em geral não viam. Mas de repente eu começo a perceber que as pessoas ficam, vi o seu vídeo, vim cá porque vi o seu vídeo do Pedro, ou não sei o quê, e conheci isto, e não sei o quê. E começa a dominar de alguma maneira, sempre com prazer, não é? Sempre com prazer. Mas é engraçado, desculpa só. Claro, não, interrompa, às vezes quiseres. É engraçado que, eu não sei quando é que tu começaste a desenvolver situar um tempo, as outras entrevistas. Mas eu acho que esse lado eclético que tu tens tens o mundo da galeria, mas o mundo também te interessa. E portanto, aí, a certa altura, começam a aparecer outras entrevistas com personalidades ligadas aos mais diversos campos, que, de certo modo, que, ou estranhamente, não estão desfasadas das entrevistas que é super verdade isso, porque eu, quando comecei, tenho outro projeto, comecei há, sei lá, 5 anos, que se chama Que País é Este? São entrevistas com políticos ou pessoas que têm o critério é um bocado, ou é histórico ou é ideológico, ou seja, qual é que é a perspectiva que aquelas pessoas têm sobre a sociedade que nós vivemos hoje em dia. Nunca são sobre a espuma do tempo, nunca são sobre o orçamento de Estado, ou o que se está a passar agora, ou a guerra em Gaza em particular agora, ou na Ucrânia, ou as eleições nos Estados Unidos. É evidente que às vezes esses assuntos podem aparecer, mas não é como é que aquelas pessoas acham que a sociedade portuguesa, pelo menos, deveria estar organizada. E essas entrevistas apareceram também completamente por acaso. Deve ter sido um bocado antes da pandemia que eu conheci o Daniel Oliveira. O Daniel Oliveira não é o da SIC, que também trabalha na SIC, mas é o filho do Herberto Helder. Conheci-o remotamente, desafiei-o para fazer uma entrevista, comecei com ele, depois a seguir veio o Miguel Morgado, depois o Miguel Sousa Tavares, começo a perceber que as pessoas aceitavam. Eu era um desconhecido, como é evidente, pelo menos naquele meio, e as pessoas aceitavam, toda a gente aceitava. E continuamos, ainda ontem filmámos o Manuel Falcão, numa entrevista mais histórica, que eu acho que tem muita graça, porque é sobre os anos 80, muito ligada à música, porque ele é fundador do Blitz e depois também fundador do Independente, e antes já trabalhava nessa área. Por isso continuo sempre com curiosidade a fazer coisas e com imenso prazer. E o que acontece é que, a determinada altura, todo aquele pacote que eu tinha construído ao longo dos anos, eu começo a perceber que se davam bastante notoriedade à galeria e que traziam notoriedade aos artistas, traziam vendas e... Vamos lá ver, o que é uma galeria? Uma galeria tem duas coisas fundamentais: divulgar os artistas e vender. Acho que não sei, se calhar há outras coisas que as galerias fazem, mas essencialmente eu acho que é isto: é ter capacidade de que o trabalho dos artistas chegue ao maior número de pessoas possível e às pessoas também certas, e fazer dinheiro para a galeria e para os artistas. Não é? Como é que se te põe a ti a questão dos artistas? Por exemplo, em que sentido? Não é só há os artistas. O que tu escolhes são os artistas que tu gostas. Pronto. Não tens a ideia de tenho que ter aqui um grupo, uma parte de jovens artistas, porque estes que estão a começar e eu posso agarrá-los. Quer dizer, dá um panorama de como é que... Claro. Porque há um momento que tu dizes, eu a tua parte, assim, eu tenho os melhores galeristas, os melhores artistas portugueses. É verdade, já disseste isto várias vezes, sim, não é? Sim. Porquê é que dizes, não é? Porquê é que eu acho que tenho os melhores artistas portugueses? Não, há uma parte factual, porque realmente vocês são... Eu tenho, sei lá, dos 7 ou 8 melhores artistas portugueses, eu devo ter 4 ou 5, não é?
Pá, são os meus olhos, mas não são só os meus olhos, são os olhos dos museus, são os olhos da comunidade internacional, são os olhos dos colecionadores. Portanto, é assim, vamos lá ver, o que é que faz um artista, uma carreira de um artista andar para a frente ou não, e o que é que faz no limite até um artista valorizar-se ou não? É se o artista fica na história da arte numa determinada altura, numa determinada região ou no mundo inteiro. Não. Isto é o que faz, porque senão as coisas passadas 100 anos têm só aquele valor decorativo, que são aqueles quadros que nós vemos nos antiquários e custam 200 euros, 300 euros, porque já ninguém sabe que aquele artista não ficou na história da arte. O que é bom ou não é uma coisa muito mais complexa, mas o que define a progressão de um artista, tanto em termos de valor artístico como em termos de valor monetário, é isto, não é? É isto. Mas, por exemplo, o Mário Teixeira da Silva, que já não está cá entre nós, era uma pessoa que andava por todo lado, não só em Portugal, como também no estrangeiro. E ia procurar. E uma característica, a galeria dele sempre apresentou artistas bons ao seu olhar, e como o seu olhar era bom, eu acho que era uma das pessoas que eu peço imensa desculpa, o Mário, eu, a determinada altura não me dei muito bem com ele, mas no fim da vida dava-nos muito bem, mas eu não tenho essa perspectiva. Deixa-me só claro, eu estou a falar do modo geral, do que eu sabia, várias vezes falava com ele, eu expus numa coletiva nos anos 80 com ele, depois nunca vi expor com ele, podia-se ter proporcionado, mas não quis, também outros caminhos. Mas o que se via é que o facto de ele apanhar alguns artistas que estavam no início e numa grande porcentagem acertou. Pessoas que não eram, ou eram relativamente pouco conhecidos, e ele ia lá e falava com eles e conseguia trazê-los cá. De facto, a coleção dele não... Porque ele tem um outro lado, que ele era colecionador, claro, não é? Claro. E, portanto, há um lado de ver para também adquirir para si, não é? Portanto, usava isso lá. Portanto, também gostava de vender e também vendia. E tinha as suas peculiaridades nas suas vendas. Eu vou-te dizer o que é que eu acho sobre isso. De qualquer modo, ele centrava-se. E como que, se virmos os artistas portugueses todos passaram por lá, passaram no início e depois vão-se embora. E eu acho que ele também não se importava muito com isso, porque ele ia buscar outros novos. Claro. A tua atitude é completamente diferente de aproximação aos artistas, não só porque tens artistas de diferenças etárias bastante grandes, como os princípios da tua escolha serão o que vais dizer. Pronto, há aqui várias perguntas, não é? Primeiro, falando do Mário, o que eu acho, posso estar errado, mas é a minha visão, isso é a minha visão, tenho que dizer, é que o Mário realmente passou por lá. Por acaso, os três artistas que estão aqui, acho que nenhum teve uma grande relação com a galeria, mas o que eu acho em relação ao Mário é que o Mário entrou numa altura em que não havia praticamente concorrência. Tinhas uma 111 que estava preocupado com outro tipo de coisas, Sim, claro. Tinha artistas mega estabelecidos e não sei o quê, e o Mário começa da mesma maneira que eu, não é? Acho que num apartamento na António Costa de Aguiar, não é? Pronto, fora um tipo de Braga e não sei o quê, mas coisa extraordinária, um tipo apaixonado, e começa a ver o que é que se passa, não é? E começa a perceber que há ali uma data de tipos extraordinários que não têm onde cair mortos, não é? Porque a 111 não tinha lugar na altura para dar a estes artistas, a esta nova geração que estava a aparecer. Há uma pessoa que também é importante, que é a Alda Cortês, mas pronto, mas isso é um bocadinho depois. Mas o que eu acho é que a única coisa que é um mistério ou então que é óbvia
é que a partir do momento em que em 2000, porque se vocês repararem, quase todas as grandes galerias contemporâneas aparecem entre 97 e 2003. A Vera Cortês, a Cristina Guerra, que já tinha a cesar com o Manuel Santos, a Filomena Soares, o Pedro Cera, eu, não queria dizer que sou uma grande galeria, mas eu... portanto, as galerias têm-se mantido no poder há imensos anos. E eu estou sempre a dizer, está na altura dos jovens virem-nos morder os calcanhares, estás a ver? Se calhar não é fácil, não sei, mas eu acho super saudável que haja tipos novos que me ataquem, que me ponham em questão. No sentido de apresentar um projeto melhor do que o meu, não, eu acho que é fixe, porque senão a gente não está a dar oportunidade aos nossos filhos. Não é? Eu tenho essa... Eu roubei imensos artistas a galerias, quando comecei. Foi assim. O Mário Teixeira de Silva, roubei uma data deles, a Ana Jota, uma data deles. Roubei uma série de tipo, porque não havia outra maneira, não é? Estamos no mercado livre, até depois podemos falar sobre aquela coisa da relação dos artistas com os galeristas, e nisso eu sou um tipo liberal. Eu acho que tem que ser pago pelo meu trabalho, e pelo trabalho bem feito. E não devo ter um status quo que adquiri e que depois vive desse status quo não fazendo um boi. Por isso, é evidente que eu não quero ser destruído, mas eu acho que é a ordem natural das coisas. Com os artistas é a mesma coisa, com vocês é a mesma coisa, não é? Aparecerem novas gerações, gajos com projetos diferentes, a dizerem coisas diferentes, a dizerem coisas que vão criticar o que a geração mais velha disse, não é? Que são, na história da arte, então nos últimos 100 anos foi sempre assim, não é? Os ismos, era sempre um ismo que vinha contra o ismo anterior, não é? Sim, eu contra no seguimento. O seguimento, na América, aquilo foi tenso, não é? O expressionismo abstrato, depois o minimalismo, a arte conceptual, não sei, aquilo com os críticos a falarem, não é? E com textos. Sim, coisa que com grande contundência entre artistas também. Claro. Mas pronto, só sumarizando, portanto, eu acho que o Mário fez isso, mas quando aparecem as galerias por volta de 2000, o Mário perdeu o edge, não é? Porque se vocês repararem, desde essa altura até agora, vão ter alguma dificuldade em descobrir artistas que passaram pela Módulo que tenham progredido ou que tenham se afirmado. É mesmo muito complicado. Eu já fiz esta análise. É mesmo muito complicado. Porque acho que o Mário, todos nós envelhecemos e não sei o quê, e ele estava muito preso a uma ideia de que eu agarro nos artistas novos, trabalho durante 5 ou 6 anos, vendo imenso, barato, e tenho aqui para os clientes, não é? Estão a ver? Compraram Gaetan, compraram Jorge Molda, compraram Mana Jota, compraram Casqueiro, tudo artistas que trabalham com o Mário. E agora eles são brutais. E já nem estão comigo, portanto agora o que vocês devem comprar são os que eu tenho agora. Mas acho que ele de alguma maneira perdeu o edge. E eu acho que perdeu, ou se calhar ele nunca teve, porque eu acho que, e aí falo de mim, não é? É muito difícil olhar para um trabalho de um jovem artista e perceber para onde é que aquilo vai, porque felizmente nem eles próprios sabem. Porque se soubesse é porque naturalmente estavam a fazer qualquer coisa que se calhar não era muito interessante. Mais velho agora, porque também ia falar sobre isso. Tu estavas, pronto. Por isso, eu acho que isso é muito difícil. Nós arriscamos. O Léo Castelli dizia que um galerista, muito mais do que saber ver, tem que saber ouvir. Eu não concordo totalmente, mas tem alguma verdade. É evidente que eu estou atento também aos sinais, não é do mercado. O mercado toma nas tintas. É aos sinais das instituições e de pessoas que sabem mais sobre arte do que eu, que conhecem mais, que conhecem melhor o panorama internacional. Eu vejo o que vocês artistas também olham, não é? Claro. Pronto, e portanto eu não sou ingênuo nisso. Por isso, acho que é muito difícil para tu perceberes em potência o que é que um artista vai ser mesmo, não é? Tu começaste como fotógrafo, não é? Trabalhaste no exército, não é? Na Marinha. Que é comum ao Pedro que está lá atrás, também esteve no exército. Mas,
sei lá, se calhar as pessoas, o Pedro Cabrita Reis, que está lá atrás, Nós isto temos opções. não é uma inconfidência isto, disse-me a mim a determinada altura que uma das primeiras pessoas que lhe comprou um quadro foi o Pedro Casqueiro, porque o Pedro Casqueiro na altura, nos anos 80, era uma vedeta. Sem dúvida. Até o Alberto escreveu um poema sobre o Pedro Eu vi a Casqueiro. primeira exposição Pronto. e eu era mais velho do que E ele. o Pedro Cabrita Reis na altura Eu vi a não primeira era exposição ainda... do Pedro Casqueiro Pronto. e fui-lhe dar os parabéns. Pronto, claro, quer dizer, claro. pronto. Eram maravilhosos aqueles quadros todos, eu continuo a achar que são, mas agora isso não é uma discussão para aqui. Em relação a artistas jovens e artistas mais velhos, é exatamente, o Brad Pitt outro dia estava a dizer I'm old, eu já não aguento isto, eu já não sei. Eu também estou a ficar velho, pá, eu já tenho, se for fazer 53 anos para a semana, 53, não, 55, desculpa. Já me estou a roubar 2 anos. E eu comecei com artistas que eram mais novos, 25 anos, não é? Eu tinha menos 25 anos e vocês também tinham todos. E a gente começou a trabalhar também com o Canoilas, com o Bruno Pacheco, com o Jorge Queiroz. Pronto, e as pessoas às vezes dizem, agora tu vais fazer jovens artistas. Epá, eu já fiz. Eu agora quero acompanhar os artistas que estão comigo. Não é? Epá, se calhar também é preguiça. Se calhar também é preguiça. Já não tenho pachorra, já estou mais velho, se calhar estou muito mais interessado em ir vendo os artistas com quem eu trabalho vão desenvolvendo do que estar a tentar perceber o que é que está a passar exatamente, etc, etc. Mas a galeria é engraçada, há uma coisa muito engraçada, que é pela política de comunicação que nós fazemos. A galeria tem um público mega jovem e vocês sabem que nas inaugurações aquilo está apinhado de pessoas com 20 anos. Por isso, pá, e há outra coisa que é, os artistas, pá, têm que ser apoiados a vida toda. Não é? Pá, os artistas de 50, de 60, de 70 anos têm que continuar a ser apoiados, têm que continuar a ter pessoas a trabalhar para eles. Isto não é sempre para ir buscar atrás. Agora é o trabalho das galerias mais pequenas e as que ainda nem começaram, ir buscar os artistas mais novos e levá-los por aí fora, não é? Eu acho que é um fenómeno um pouco que está a acontecer paralelamente. Como sabes, abriram há imensos espaços paralelos, não é? Há imensos, sim. Portanto, Project Space e coisas assim, sim. que geralmente são geridos pelos próprios artistas. Exatamente. Não se percebe se isso vai mudar o panorama da atuação das galerias, porque eles, de certo modo, vão começar também a vender por si próprios, Claro, não é? claro. E até que ponto o galerista vai ter os seus dias contados ou não. Pá, se tiver, também já não vou para novo, portanto está tudo bem, está tudo bem. Eu não acho que a atividade de um galerista, eu já disse isto várias vezes, seja assim uma coisa tão importante. Pá, eu acho que é uma oportunidade oportunista, que é uma atividade que tem um lado oportunista, pá, mas que serve, não é? Serve, também não vou aqui autodestruir, porque acho que não é pertinente, não por motivos de me estar a defender, mas porque acho mesmo que os galeristas têm importância, mas eu não acho, eu acho que, pá, que os tipos importantes nisto são os artistas, pá, não tenho dúvida nenhuma. Os artistas viveriam claramente sem os galeristas. Claro. Os galeristas não viveriam sem os artistas. E isso é muito claro na minha cabeça. Até porque, como estavas a dizer, eu tenho interesse em imensa coisa. Claro. Imensa coisa. Portanto, eu acho sempre que tenho que ter capacidade, pá, se for necessário, de me reinventar. É evidente que eu não estou aqui nada a dizer que vou sair de galerista, porque eu gosto imenso, mas se isto explodir tudo, epá, ainda para ter uma família grande, pá, eu tenho que me safar. De uma maneira ou de outra, não é? E queria deixar claro, não acho que a atividade de galeristas seja uma coisa, até porque a ideia de galerista é uma coisa do século XIX, ao princípio do século XX, o Kahnweiler, que era o galerista do Picasso, e já há uns gajos no impressionismo, não sei o quê. Mas é uma atividade recente, não é? Antigamente, pá, era uma ligação entre os artistas e o clero e a burguesia e não sei o quê. Claro, com certeza que devia haver uns intermediadores, uns tipos que diziam aos Médici, olha, agora tem atenção àquele, ou tem atenção a... mas a atividade do galerista é uma coisa que tem
150 anos, não é? E se calhar só vai ter 200, ou se calhar só vai ter 160, ou se calhar vai ter 500. Os artistas, como há quase que um paralelo com certa contemporaneidade, aí esses artistas mais conhecidos quase que eram assalariados dos papas e dos reis e também tinham zangas e também mudavam de país. Mudavam de país, olha o Leonardo da Vinci, olha o Poussin, havia uma necessidade de quem estava a pedir coisas a um artista de o dominar em termos em termos de subsistência, também porque lhes pagava, não é? Porque... É evidente que as sociedades ricas são sempre as sociedades que têm os melhores artistas, não é? Porque têm possibilidades de ir para além dos gastos só no que é básico, não é? Agora, uma sociedade sem artistas é uma sociedade muito triste, não é? Pá, nem sei bem o que é que isso será. E como se vê, as pessoas... Há uma coisa super importante em relação aos colecionadores, que é, os colecionadores, para mim, às vezes os colecionadores são os galeristas maus da fita, às vezes são os colecionadores. E queria dizer aqui uma coisa importante em relação aos colecionadores. Os colecionadores são altamente apaixonados. Aquilo é o seu hobby e aquilo é uma paixão desgraçada, e não estou aqui porque estão dois colecionadores, eu já disse também mais do que uma vez, são viciadíssimos, pá, e eu acho, isto é uma coisa mais do foro psicológico, que eu acho que os colecionadores vão ali viver qualquer coisa da sua infância, de eventualmente terem gostado de ter sido artistas, ou terem um fascínio por qualquer coisa que é menos palpável, pronto. E isso é fascinante, e eu acredito imenso, até o Berardo, não é? O Berardo comprou-me 2 exposições há muitos anos, e eu tive com ele 3 ou 4 vezes, e ele os olhos dele brilhavam. Uma vez estava lá um vídeo da Jemima Stell, e ele era 1 hora, ele viu aquilo, sentou-se com ali a olhar durante 1 hora. Por isso, há pessoas vigaristas, há pessoas más, há pessoas de tudo, em qualquer área, não é? Sim. Agora, há uma coisa comum nos colecionadores, uma paixão desgraçada. Depois, se calhar, no estrangeiro, há uns gajos que têm uns fundos de investimento e que mandam os gajos comprar e não sei o quê. Mas em Portugal, como o mercado é tão pequenino e tão débil, que as pessoas... não vão ganhar, os colecionadores percebem isso com facilidade, que não vão ganhar milhões com aquilo. Portanto, os que estão ali para ganhar dinheiro retiram-se. Eu às vezes digo às pessoas quando vão à galeria, quando as pessoas dizem, se eu comprar este quadro, isto vai valorizar e tal, não sei o quê, eu disse, esqueça lá isso. Esqueça lá isso, estás a dizer? Esqueça lá isso, porque, se calhar não vai valorizar nada, se calhar você tira o quadro daqui, isto já vai valer muito menos, isto já vai valer muito menos, depois digo aos gajos, é assim, os artistas não andam a fazer estas coisas por só ganhar dinheiro, não andam, não é o propósito de um artista fazer um quadro para o colecionador ganhe dinheiro, se ganhar tanto melhor. Claro. Tanto melhor, mas não é acerca disto. E eu digo estas coisas aos colecionadores e eles não se vão embora. Compram na mesma. Porque senão é uma palhaçada, não é? Houve uma vez um galerista que estava-me a vender um quadro que eu comprei, até eram 3 desenhos, e começa-me a dizer, Miguel, depois isto vai para aqui, não sei o quê, que ele custava, imagina, 8.000 euros os 3 desenhos, vai para aqui, não sei o quê, o gajo já estava a falar de 300 e tal mil euros. Eu disse, sou galerista, estás a brincar comigo, de certeza. O wishful thinking a gente pode fazer o que quiser, mas tem calma. É evidente, eu tenho lá os quadros, acho que é que não se deve ter valorizado absolutamente nada. Era um artista internacional que ia acontecer isto e aquilo e aquilo outro, não sei o quê. Eu acho que quando se relaxa, se calhar é quando se ganha dinheiro. Eu acho que quando se relaxa é que se calhar aí a coisa corre melhor. Porque se estás na tensão, a gente quando está sob tensão, até nos acidentes de carro, não sei o quê, temos muito mais facilidade em errar. Quando estamos sob tensão. Portanto, se uma pessoa relaxar, acho que as coisas correm melhor. Eu não estou a dizer que sou um gajo mega relaxado, não. Eu também sou um gajo muito nervoso, como toda a gente, não. Mas eu acho que quando tu fazes as coisas com paixão e com
Epá, e sem ganância, não, sem ganância, a vida corre melhor. E isso acho que passa-se com os artistas, passa-se com os galeristas, passa-se com os colecionadores, passa-se com as pessoas todas em geral. Como é que tu te situas relativamente aos diferentes lobbies? Sabes que há lobbies de colecionadores, não é? De tal modo que algumas coleções são todas muito iguais, não é? Há os lobbies também dos intermediários, destes curators, como abriram não sei quantas escolas de curators, agora há uma inflação de curators e uma coisa inconcebível para mim, não sei se é pela minha idade também, mas de facto uma pessoa faz uma exposição individual e precisa de um curator para orientar a sua exposição individual. Acho um bocadinho, quer dizer, se é uma exposição coletiva, pronto, é a ideia de um curador que resolveu juntar aquelas pessoas e tem uma ideia. Agora, numa exposição individual, uma pessoa tem a sua ideia e pode pedir um texto a um amigo para escrever, mas não vai orientar o seu trabalho para mim. Então, não iria orientar o seu trabalho com um curador. Por acaso tu não tens, eu não tenho... Eu ia perguntar quantos curators é que foram utilizados nos últimos 5 anos nas exposições que eu faço. Ia-te dar os parabéns por causa disso. Não tenho curators porque eu acredito que os artistas fazem o seu melhor e acho que essas peças de arte são para ser vistas e são para ser vistas, na maior parte das vezes, com o mínimo de informação possível. Claro. E as pessoas depois vão vendo e vendo e vendo e vão aprendendo as linguagens e isso é que é o desfrute de ver arte, não é? Claro. Isso é que é coisa boa, tu vais e vês a minha mãe, como eu, também não percebia nada de arte, mas como eu sou galerista, já tem, este aqui gosto muito e tal, este não sei o quê, porque começa a ver, porque vê, e é no desfrute de se ver, que se consegue cada vez mais desfrute de se ver, não é? Estavas a falar dos lobbies. Sim, como é que tu te situas? Os lobbies é o mais perto e o mais longe de todos os lobbies. Estás a ver? O lobby único que tem mesmo força sobre mim são os meus filhos, esses, para comprar cromos, essas coisas aí, eu vejo-me aflito para dizer que não é? Porque senão há uma tempestade em minha casa e sou insultado de manhã à noite. Mas, se tu cais na esparrela de te meteres num lobby... depois o lobby deixa de ter poder, não sei o quê. Eu tenho o meu lobby. Eu faço um lobby, não é? Que é tentar vender os vossos quadros e divulgá-los. Eu almoço, ainda hoje almocei com o diretor do museu. Eu almoço, tá? Ainda não tenho dúvida, claro que sim. Eu sou próximo do diretor da Gulbenkian, do diretor de Serralves, dos diretores todos. Mas não ando... E não tem... também depois tem sempre a ver com personalidades, não é? Eu não tenho muita pachorra para estar em lobby e há outros galeristas que são muito melhores do que eu nisso. E eu sinto que isso algumas vezes é uma fraqueza minha. É uma fraqueza minha. Mas já tem sempre que perceber quais são as nossas fraquezas e as nossas coisas que têm mais qualidade. E temos que nos agarrar... porque a gente não consegue lutar muito contra o que somos, não é? Claro. Não consegues lutar muito contra o que és. Portanto, se agora eu vou ser um lobbyista e vou estar sempre a beber champanhe e vou a todas as inaugurações e estou lá, pim, 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 pim. Eu ia ficar tristíssimo, ia ser uma grande seca e se calhar não ia fazer bem o trabalho, porque eu não tenho paciência para... está ali aquele, agora vou lá ir correr e falo com aquele e agora vou correr aqui. É uma desvantagem. Mas pronto, faço outras coisas. Porque normalmente nós somos péssimos à maior parte das coisas. E depois temos uma ou outra, nós somos mais ou menos. Temos que nos agarrar a essas. Mas tu descobriste uma coisa que eu penso que todas as galerias tentam fazer e tu estás num estádio que se calhar terás que vais evoluir, com certeza, porque terá uma evolução qualquer, que foi todo o panorama que desenvolveste no mundo no digital. No mundo digital. Sim, pronto, eu gosto
Eu gosto de fazer o pipeline todo, eu gosto de tirar a fotografia, eu gosto de escrever o texto que depois posto, eu gosto de tratar a fotografia, eu gosto de filmar, fazer o filme, eu gosto de editar o filme, eu gosto da maneira como os grafismos são postos. Eu sou apaixonado por isso, gosto imenso. Mas eu tenho verificado que as obras que o que estás a vender deu um salto. Gigante, com certeza, porque... Qual é o porquê disso? Quer dizer, porque é que as pessoas se conseguem substituir ao ato de ver, não é? Que é o acto primordial, quer dizer, do apaixonado da pintura, não é? Vamos lá ver. Aqui... Quer dizer, ou tu tens uma outra classe de colecionadores que Como eu já basta pegar no telefone, ver a imagem e assim... Miguel, guarda-me este. Como eu já fui tão atacado por causa disso, tenho a resposta na ponta da língua, não é? Que é porque fui atacado e eu questionei-me a mim, tentei perceber o que é que se passou. O que é que eu acho em relação a isto? Eu acho que há sempre intermediação. E lembra-te, quando tinhas 20, 30 anos, como é que tu vias arte? Não era nos livros? Sim, de facto. Antes de conseguires começar a ir ao estrangeiro? Sim, é verdade. Era. E como é que as impressões eram boas? Aquilo era. Umas dominantezinhas de amarelo, umas dominantezinhas de amarelo, de verde e de magenta. Eu tenho uma coleção que veio da. Ou seja, a minha mãe, intermediação. que era a preto e branco, não é? Pronto, era o preto e branco. Giou-se a preto e branco e não sei o quê. Giou-se a preto e branco, eu também os vi assim, claro. Mas não valeu a pena teres conseguido vê-los. Com certeza. Pronto. Então a resposta está dada. Há sempre intermediação. É evidente que a obra de arte ao vivo é outra coisa. Mas a gente tem que conseguir que as pessoas venham ver a obra de arte ao vivo. É evidente que eu vou ao museu, mas antes eu vi uma data de livros. E fiquei curioso e depois fui ver a obra ao vivo. E isso é o que nós tentamos fazer no digital. Porque é evidente que uma imagem aqui neste telemóvel não é a mesma coisa do que a imagem real. Às vezes é péssimo. Às vezes é péssimo. Pois, tem os dois lados. Claro. Por isso, a ideia é catalisar a proximidade. E o que é facto é que as pessoas veem, mas depois querem ir à galeria ver a exposição, ou a obra, ou o que for. Claro. Portanto, a minha perspectiva... Tu não achas que isso esteja a acabar? Não, para já não. É evidente que já há pessoas que já conhecem a obra e às vezes, mas é raro, compram uma obra sem a terem visto ao vivo. Tá? Mas para já não sinto que seja o que se está a passar. Não, as pessoas querem ver nas suas casas, querem ver ao vivo, querem tocar, querem... Acho que não. Acho que continua a haver a necessidade das pessoas verem as obras de arte ao vivo. Claro. Continua a haver essa necessidade. Eu acho que é uma componente importante e acho que há de se constituir ainda mais modos, porque eu também acredito um pouco ou acredito bastante também, sabes, como eu gosto de tecnologia também, e acredito nessa artificialidade, desde que ela me permita a realidade. Chegar à realidade, claro. No momento em que essa situação não seja coartada, não é? Em que tu te satisfaças, quer dizer, tu não imaginas como alguns filmes de ficção em que o ator principal entra no quarto, liga a luz e sai um ecrã de televisão e depois dá-me uma montanha e não sei o quê, agora dá-me uma coisa. Mas, por exemplo, a ideia de ter vídeos... Mas vive num mundo que não é... Claro. que não tem materialidade. Claro, não é? claro. E para mim os objetos artísticos têm uma materialidade que se calhar alguns não têm. Que alguns não têm, não. Há vídeos, Pronto, há vídeos claro. E isso, não é? Mas não deixa de ser para mim mais tão apetecível como os vídeos. Os vídeos é uma grande outra história, não é? Outra história. Já não conseguimos falar dos vídeos aqui, porque há vídeos e há vídeos. É como assim, como há cinema e há cinema, não é? Claro. E tu vês
o problema que está aqui envolvido, ou que eu queria puxar aqui, é esta atração pela medianidade, pelo aquilo que é sofrível, como se fosse um expoente que, por exemplo, que se traduz agora, por exemplo, na cidade de Lisboa, entrou uma coisa completamente popular e eu acho que as pessoas têm todos os direitos de querer pintar paredes, não é? E fazer... Em casa, só tem direito em casa. Só em casa. Nem lhe chamo pinturas murais. Mas há um fenómeno associado a essas imagens que, se calhar, algumas vêm preencher uma parede que realmente era muito feia e acabaram por a transformar numa outra coisa qualquer, mas transformaram esses objetos. E aqui são coisas materiais, mas que as pessoas viram em fotografias, porque há guias, há roteiros de arte moral, de arte. Não é moral, acho que isso é até. É chamar. É considerar mal os verdadeiros artistas morais. Mas em que qualquer uma imagem que esteja pintada numa parede, há livros sobre isso e há pessoas que discorrem. Quer dizer, já te contei que no meu ateliê há Sim, há uma parede dessas. Uma parede tem um mural e eu tenho um tuk-tuk de 15 em 15 para minutos. ali para mostrar o mural. Eu às vezes fico um pouco a ouvir o que é o discurso daquele curador, não é? Daquele que está ali, ou daquele crítico de arte, e o que é que ele debita sobre aquilo. E as pessoas ficam completamente boquiabertas. E de certeza que não tiveram um minuto para ir ver um pontormo ao nosso museu, apesar do nosso Museu de Arte Antiga ser um museu pequeno, mas, por exemplo, não estou a dar isso como uma referência clássica, mas podia dizer, ir a um museu qualquer ver uma peça, porque lhes dão àquelas peças muito mais valor. E isso é um processo que vem daqui, quer dizer, percebes? E é nesse sentido que... Mas eu acho uma coisa, que é em relação... tu estás a falar não vou dizer nomes, mas estás a falar de artistas concretos, dos murais. Mas nem vou falar discutir... Não, estás a falar dos murais em geral. Pronto. Mas tenho lá uma empena de uma escola que é de uma rapariga que pronto, fez aquela e que os miúdos adoram não sei o quê, e eu não faço ideia. Mas o que é que eu acho? Eu assim acho como há os outros nomes que são conhecidos por motivos diversos, claro, e que, aliás, em que as obras se valorizaram de uma maneira... Claro. E se valorizaram não só monetariamente, como ao nível de uma estrutura de presidentes de Câmara que adoram determinadas intervenções desse género, claro, não é? Portanto, há como que... quer dizer, quando tu pensavas... vou tratar um espaço para fazer uma escultura e havia ali como que um olhar especial sobre aquele objeto. Isso deixou de existir. É a má banda desenhada, porque eu gosto de banda desenhada e desenho animado, não é? Mas é como se fosse uma má banda desenhada que é considerada como o objeto. Não é? A arte está ali em pé de igualdade com o resto. Não é? E eu estou a dizer isto não por estarmos a discutir este assunto, claro, mas por achar que isso é um fenómeno que deriva precisamente deste lado super democrático, de cada um poder de fotografar também, e de fotografar, transformar, e depois aqueles que gostam também de fazer a sua pintura. O que é que eu acho, eu acho que quanto mais pessoas virem esses murais, mais pessoas vendo, a essa altura vão equacionar-se
sobre aquilo e com mais facilidade começam a ver outras coisas. Ou seja, quanto mais tu vires, leres, para não falar de arte, quanto mais tu leres literatura barata, a determinada altura aquilo já não te vai preencher. E tu depois tens que ir ao Proust, ou ao Joyce, percebes? E eu acho que... sim. Espero que não é sim, com toda a claro, gente. pois. Não é com toda a gente. Há mesmo pessoas que continuam só a ler a literatura de cordel. Mas há uma série de... E é olhar para as coleções. Pá, se vocês virem as coleções, pá, de pessoas que a gente conhece, o princípio é terrível. Claro. Portanto, eu acho que quanto mais as pessoas até publicidade, vejam imagens, pensem sobre as imagens, vejam o que é que as imagens querem dizer. A história do século XX e até um pouco do século XXI dentro das artes está pejada de tipos que foram buscar as coisas à publicidade. Porque perceberam que havia ali coisas com uma força que se calhar a arte que eles estavam a fazer não tinha. Eles estavam a produzir um deslocamento Está bem. relativamente ao contexto dessa. Sim, mas percebendo que o Ed Ruscher, pensando que o símbolo da Mobile, tinha uma carga nostálgica e isto e aquilo e aquilo outro, porque se calhar era o símbolo da Mobile que ele tinha visto na terrinha dele nos Estados Unidos. Estou a inventar, num sunset, e que o levava para um sítio de prazer, como no Proust. Portanto, e se calhar ele disse, não, a minha cena é mesmo reproduzir este símbolo de uma marca de gasolina, ou sei lá o que, ou de petróleo, não é? Tem uma carga emocional dentro de mim absolutamente extraordinária. Vocês estão sempre a fazer isto, não é? Mesmo quando não se percebem. Por isso, eu aí sou otimista e acho que quanto mais as pessoas virem, mais curiosas vão ficar, estás a perceber? E com mais facilidade vão chegar a coisas mais sofisticadas. Eu não comecei a ler... o primeiro livro que eu li deve ter sido O Pequeno Lord, ou não sei o que era um livro. Sim, também. Sabes? Pronto, estás a ver? Pronto, aquilo não era uma grande literatura, não é? Devia ter pai 9 a 10 anos. Pronto, e fiz o meu caminho, não é? E depois falas com os teus amigos, mas isto aqui é melhor e tal. Eu li uns livros de um gajo que era o Jeffrey Archer, que era um inglês que tinha sido membro do Parlamento, umas histórias de intriga, não sei se sabes, que ninguém deve saber quem é o Jeffrey Archer. É um gajo de intriga política e espiões e não sei o quê, estás a ver? Claro. Mas depois tu disse, pronto, depois começa a dar uma coisa melhor e outra melhor, pensei, mas o Jeffrey Archer, ele era uma grande porcaria. Então, mas na altura, quando eu li, adorei. Por isso, eu acredito que em relação à arte é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma coisa que é muito boa em ti é de facto, que é muito motivadora para quem trabalha contigo e que sabe que pode discutir as coisas muito francamente contigo. Por um lado, e esse lado, claro. Podemos dizer, não, desculpa lá, confrontar. Não acredito nada daquilo que estás a dizer. E por outro lado... Às vezes nem eu acredito. Quer dizer, tu seres muito otimista e fazeres mountain bike. Eu acho que talvez, não sei se vou fazer mais. Não sei se vou fazer mais. Não sei se vou fazer mais. Eu acredito imenso que as relações têm que ser orgânicas e que têm que ser... não podem ser impostas, não podem ser impostas. E com os artistas é a mesma coisa, não pode haver uma cartilha que define quase como se fosse uma lei como é que é a relação, em termos até de dinheiro, entre o artista e o galerista. Esse é um assunto que acho que está no momento mesmo para se tratar. Pronto, eu não acho que... os galeristas têm uma tendência para achar que as relações devem estar o mais contratualizadas possível no seu interesse. Todos nós defendemos os nossos interesses, como é evidente, mas eu não tenho essa visão. Eu tenho uma visão de que isto é uma coisa como outra qualquer, que são duas pessoas que se encontram, que até pode haver um cânon do mercado, mas que depois... há um jogo sempre entre o que eu dou e o que o artista dá.
Claro. Epá, é assim, não é? E por isso eu não tenho relações absolutamente iguais com todos os artistas. Epá, porque cada relação a tua relação contigo é diferente da relação com a Patrícia, é diferente da relação com a Ana Jota, é diferente da relação com o Pedro, portanto, eu acredito, os galeristas, os que ouvirem isto não vão gostar do que é que eu estou a dizer, mas eu acho que os galeristas são empregados dos artistas, não é? E estão a fazer um trabalho e são pagos para isso, não é? Pronto. Os galeristas não gostam nada de ouvir esta parte, mas eu acho que é o que conta, que é a realidade. E depois, como o contrato e como a relação aparece e depois se desenvolve, depende do que o artista está a oferecer e do que o galerista está a oferecer. Isto não é a União Soviética, não é? São planos, não quero quinquenais, ou como é que se chamava, em que um gajo diz assim, a regra é esta e está tudo acabado, e tem que ser assim. Não, a regra é que os dois senhores, o artista e o galerista, estabelecem numa determinada altura, no tempo. Não é? Os galeristas têm que tentar ao máximo fazer o seu melhor trabalho para que tenham as melhores condições possível para os artistas. Tu dás a ideia que, portanto, tens uma galeria que é um organismo, não é? É uma coisa que depende de várias pessoas, das pessoas que estão ali, trabalham comigo, que trabalham contigo, dos que também trabalham contigo como colaboradores, claro. de te proporem objetos para tu venderes. E qual é a tua... Quer dizer, tu não estás... Estavas a dizer que tinhas 55 anos, não te enganaste a dizer 57? Não tenho 50, vou fazer 55 para a semana. Pronto, ótimo. Sim. Mas como é que tu vês... Como é que vês a tua continuação? Ou como é que ser pistas para o futuro? Pronto. Quer dizer, pistas para o futuro no teu trabalho, no trabalho com os artistas, é como for acontecendo, ou a situação vai mudando e irá sempre mudando, porque há pessoas que entram, que saem, que voltam. As minhas decisões são muito sincrónicas. Eu acho que o nível de variáveis que o futuro tem é tal, estás a perceber, que sempre que um gajo planeia qualquer coisa, é raríssimo às vezes que aquilo seja cumprido, porque o futuro é tão imprevisível. Nós sabemos isso muito bem. É tão imprevisível. Portanto, eu tomo decisões, normalmente muito no curto prazo. Eu não estou a pensar, e aí, como é que vai ser a galeria daqui a 10 anos? Eu sei lá como é que vai ser a galeria daqui a 10 anos. Eu acho que isso dá-te uma dinâmica... Eu não acredito. Eu vejo as pessoas a fazer grandes plays, agora estrategicamente, meto-me aqui pela direita e depois ali à frente vou conseguir. Eu acho que a melhor estratégia é essa. A palavra era essa, estratégia? Sim. A estratégia é tentar fazer o melhor possível o que nós, todos dentro da galeria, sabemos fazer. Isso, e com o máximo prazer possível. E as pessoas que trabalham comigo sabem que isto é verdade. Com o máximo prazer possível. Porque eu acredito imenso, que as pessoas quando estão a trabalhar só porque têm de trabalhar para ganhar o dinheiro para receber ao fim do mês, não vão dar o máximo. Sempre a aprender, sempre a fazer coisas novas, sempre a descobrir caminhos novos, sempre a mudar outra vez as coisas, a reposicionar-te, a fazer as coisas novas, percebes? E não ter muito medo, não ter muito medo, porque a gente só vive uma vez e não, as coisas depois não correm assim tão mal. Como é aquela frase que é... Já não sei de quem é que é a quantidade de coisas que nós sofremos que não se realizaram. Claro. Não é? É um escritor qualquer que eu agora não lembro o que é. Quantidade, acho que não sei se é do Mark Twain. Não pode estar a pensar nisso. Quantidade de coisas que a gente sofre todos os dias que nunca se concretizam. Isto agora já parece uma coisa de autoajuda. Não, mas é como se... não, mas é como se os artistas plásticos, tu tens 50 ideias e tens que escolher. E tens, inevitavelmente, que escolher
podes fazer 5 ao mesmo tempo, não podes fazer 50 ao mesmo tempo. Não podes fazer. Quer dizer, é para desenvolver a profundidade. Portanto, tens as opções que ou ficam para depois ou nunca se vão realizar, mas nunca as vais chorar. Exatamente. Os brasileiros dizem que o campeonato do mundo, que eles é assim, eles estão durante, aquilo é de 4 em 4 anos, eles estão durante 4 anos convencidos que vão ganhar, pá, e sempre super felizes, e depois se ganham ainda ficam mais felizes. Se perdem, começam a pensar que passado 4 anos já estão... E que nós estamos durante os 4 anos a achar que vamos perder e depois perdemos. Mas, pá, não sei, eu acho que as coisas normalmente... A gente dá sempre maior valência se tens 10 cenários do que pode acontecer, nós damos sempre maior valência, porque somos animais, somos primatas, e somos predadores, portanto a gente tem sempre uma tendência para querer preservar para nós e para a nossa família um território e uma capacidade de viver, não é? E como tal, estamos sempre a tentar antecipar os medos, não é? Que devem vir dos nossos bichos, quando nós éramos, da selva, e não sei o que. Estamos sempre a tentar antever, porque a gente nunca se pode esquecer que somos animais. O nosso cérebro sim, eu acho que sim. Nós somos vaidosos, somos de família, porque somos primatas, mas antes de mais somos predadores, não é? Somos tipos que tentam preservar do melhor possível, através da alimentação, no básico, não sei o quê, a sua família.